Então, nessa ação penal 505, 49, 32 e 38, continuidade de depoimento de João Carlos Medeiros Ferraz, continuidade das perguntas do Ministério Público. Muito bem, o senhor falou que já tomou conhecimento desse e-mail que foi juntado nos autos, então eu gostaria de saber do senhor, gostaria que o senhor me explicasse essa referência a padrinho. Sim. Quem é o padrinho que o senhor se refere? A referência aí é o ex-ministro Palocci. Esse e-mail, a gente não pode ler esse e-mail dissociado do momento em que ele ocorreu. Eu, de fato, tenho uma relação, ou tinha uma relação até meu nome surgir nessa Operação Lava Jato, eu tinha uma relação muito, muito próxima de amizade com o Luiz Reis. O Luiz Reis, além de amigo muito próximo, muito querido, em que nós frequentávamos a casa um do outro, tínhamos de fato uma relação de amizade, de proximidade muito grande. Além disso, ele era diretor do Banco Santander, que assessorava o Banco Santander, que assessorava a Petrobras na construção dos conceitos da Sete Brasil. Logo após a declaração de vitória da presidente Dilma, no discurso de vitória da presidente Dilma, o ministro Palocci aparece ao lado da presidente Dilma, na época ainda não empossada, mas aparece ao lado, e aí eu me refiro nesse e-mail a essa situação, em que eu vou esclarecer o porquê desse padrinho. Mas eu me refiro ao ministro Palocci como padrinho, entre aspas, e o Luiz Reis responde para mim como Dindinho. Era uma referência, era uma brincadeira que nós dois tínhamos a respeito do ministro Palocci em relação a mim, e eu vou explicar, eu vou tentar explicar por quê, que na verdade é esse o fato. Eu não sei se esse fato que eu vou relatar será suficiente para esclarecer tudo. Se não tiver, doutora, fica à vontade que a gente explorar mais o assunto. Logo depois que eu conheci o ex-ministro Palocci, fui na casa do Júlio Camargo, o Júlio Camargo me reportou que ele ficou muito bem impressionado comigo. E que, no entendimento do Júlio Camargo, o ministro Palocci poderia, de alguma forma, me ajudar a alavancar minha carreira dentro da Petrobras. A partir dessa informação trazida pelo Júlio Camargo, eu comentei isso com esse meu amigo, que realmente é muito próximo, e a gente passou a se referir a ele como meu padrinho. Mas, na verdade, ele nunca foi de fato um padrinho político dentro da Petrobras, porque a minha carreira nunca evoluiu em função, minha carreira na Petrobras nunca evoluiu por conta dessa minha, entre aspas, proximidade com o ex-ministro Palocci. Eu era gerente financeiro e terminei minha carreira como gerente financeiro da Petrobras. Eu nunca fui gerente executivo, nunca fui diretor. A minha carreira dentro da Petrobras não evoluiu. Fora da Petrobras, na Sete Brasil, ele também não pode ser considerado meu padrinho, porque eu queria continuar na Sete Brasil e não continuei. E quando eu fui recorrer a uma ajuda política para permanecer dentro da Sete Brasil, eu não recorri ao ex-ministro Palocci, eu recorri ao Vacari. O João Vacari, com quem eu tinha até problema de relacionamento, mas que eu superei para tentar fazer com que ele me mantivesse dentro da Sete Brasil. Então, era uma brincadeira. Se esse e-mail tivesse sido mostrado para mim pelo delegado Passe, eu acho que eu já teria esclarecido isso. São muitos e-mails, são conversas que você tem ao longo de anos e você não se recorda de tudo o que acontece. Mas, de fato, a gente se referia, eu e ele, nos referíamos ao Antônio Palocci como padrinho, entre aspas, ou ele chamava de Dindinho, porque o Júlio Camargo entendia que o Palocci poderia, de alguma forma, me ajudar a alavancar a minha carreira dentro da Petrobras. E por que ele ia alavancar sua carreira na Porque ele Petrobras? gostava muito de mim. Ele Ele tinha achava que poder eu na era muito Petrobras? competente. Desculpe. Ele tinha poder na Petrobras para alavancar sua carreira? Era uma pessoa notória. Ele era ex-ministro da Fazenda, era uma figura de destaque dentro do Partido dos Trabalhadores, que dominava o governo federal, que dominava a Petrobras. O presidente da Petrobras era o Sérgio Gabrielli, que era do Partido dos Trabalhadores. Ele Então, tinha ascendência sobre o Gabriele para alavancar sua carreira? eu não posso afirmar que tinha. Eu gostaria que tivesse, porque se ele tivesse tido a oportunidade de alavancar minha carreira, eu não teria
saído da Petrobras como gerente, talvez tivesse saído como diretor ou presidente. De fato não aconteceu. Eu não posso afirmar que ele tivesse. Eu não posso garantir que ele tivesse. Eu julgo, é uma ilação minha, que ele tenha tido, sim, poder de influência dentro da Petrobras, poder de influência em outros órgãos do governo, pela posição de destaque que ele exercia na época. Doutora, de novo, a gente não pode associar o momento, né, o momento histórico. Hoje a gente sabe várias coisas, sabe coisas a meu respeito Mas hoje. acho que o senhor já Eu já respondeu. entendi. Perfeito. Tem uma parte aqui, ainda nesse mesmo e-mail, que o senhor Luiz Reis fala, você tem que forçar uma conversa com ele, tem espaço? E o senhor responde, sim, ele tinha pedido para esperar o final da eleição, Sim. mas agora já passou. Perfeito. Nessas reuniões, quando eram marcadas, quando eram agendadas, quando eu conseguia agendar, era sempre através do Júlio Camargo. Eu não tinha celular do ex-ministro Palocci, eu não tinha celular das pessoas que agendavam as reuniões com ele, então eu recorria a uma pessoa da minha amizade, do meu círculo íntimo de amizade, e que também gozava de ótimo relacionamento com o ex-ministro Palocci, que era o Júlio Camargo. Então, toda vez que eu precisava conversar ou mandar alguma notícia, um recado, ou saber alguma coisa, era através do Júlio Camargo. Na época da eleição da ex-presidente Dilma, o ministro Palocci, eu não sei exatamente qual era o cargo dele, mas ele tinha uma posição de destaque na campanha. Então, nas vezes que eu precisei conversar com ele naquele período, o Júlio Camargo me respondia dizendo que ele estava sobrecarregado de trabalho, que ele não conseguia abrir espaço na agenda para mim e que eu deveria esperar o final da campanha para que ele pudesse abrir um espaço na agenda dele para que nós pudéssemos conversar. Então, por isso que eu disse que eu afirmei nesse e-mail de que eu achava que tinha espaço sim, porque ele tinha orientado, não diretamente a mim, mas através do Júlio Camargo, tinha orientado a esperar o fim da eleição. Luiz Reis era responsável pela estruturação financeira da Sete Brasil, juntamente com o senhor. Ele E era responsável pelo Banco Santander, que prestava o serviço de assessoria financeira. Contratado, Sim. certo. E essa reunião, ela tinha relação com a Sete Brasil? Qual reunião, desculpa? Esse acesso aqui, esse pedido, essa conversa, que teria espaço? Relacionado à estrutura da Sete Brasil, sim. Na época, a gente... Doutora, a Sete Brasil é um conceito novo, era um conceito absolutamente novo e muito complexo. A gente se deparava com uma série de obstáculos. Esses obstáculos eles precisavam ser ultrapassados. E para ultrapassar esses obstáculos, a gente contava com o apoio que era necessário. No caso da Petrobras, a gente tinha alguns apoios formais, que eram esses que eu relatei para o Dr. Moro, através da Secretaria do Tesouro, do Ministério da Fazenda, as reuniões para montar as estruturas, e tinha alguns apoios informais, por exemplo, esse através do ex-ministro Palocci, que eu pedia para ele a opinião, pedia para ele para verificar determinadas questões, mas sempre com o objetivo de viabilizar uma estrutura que eu acreditava, o Luiz Reis acreditava, a Petrobras, a direção da Petrobras acreditava que era uma estrutura altamente vantajosa para a Petrobras. Tá certo. Obrigada, sem mais perguntas. Conselho de acusação, tem perguntas? Sim. Alguém dá espaço para o assistente? Aqui, ó. Boa tarde. Boa tarde. Apenas aproveitando a contextualização desse e-mail que foi perguntado pela outra procuradora, ali existe a frase quando ele vai colocar a caneta no papel. Sim. O senhor podia contextualizar, então, a utilização dessa frase específica? Perfeitamente. Colocar a caneta no papel significa quando ele vai assumir uma posição executiva. Ou seja, ter a caneta no papel significa ter poder. Ter poder significa ele assumir uma cadeira dentro do governo. Certo. Esse é o contexto. Entendo. E aí, qual benefício seria esse? O benefício seria ele, dentro do governo, continuar ajudando a Petrobras a montar essa estrutura que seria altamente vantajosa para a própria Petrobras e para o governo, na medida que ela ia criar milhares de empregos. Ou seja, ela estava totalmente alinhada até a esse discurso, que é o foco ali está no discurso da ex-presidente Dilma. O discurso muito desenvolvimentista, que guardava relação íntima
com os conceitos da Sete Brasil. Por isso que eu fiquei empolgado quando eu ouvi o discurso e eu resolvi trocar essa conversa com o Luiz Reis. Perfeito. Satisfeito, excelência. Obrigado. Perfeito. Os defensores têm perguntas? Antônio Palocci tem perguntas. O senhor disse que teve diversas reuniões no Ministério Público. Quando foi a última? Posso pedir ajuda ao meu advogado? Porque eu não lembro. Foi esse? Aproximadamente, talvez. Há uns 40 dias, 45 dias, talvez. É isso, doutor? E nesta reunião foi solicitado ao senhor que depusesse neste ou naquele sentido, porque verifico que o que o senhor diz aqui, muitas coisas não constam em todos os outros depoimentos que o senhor prestou anteriormente. Não foi orientado, sugerido, insinuado, nada nesse sentido. Foram feitas perguntas objetivas e as respostas foram dadas, foram objetivas, e em nenhum momento eu fui assodado ou fui solicitado a prestar algo que não guarde relação direta com aquilo que eu presenciei ou aquilo que eu tenho conhecimento. Acredito, porque o senhor está depondo sob pena, com compromisso de dizer a verdade sobre as penas da lei, não é? Perfeito. Então acredito nisso que o senhor está me dizendo. Obrigado. E vou lhe perguntar uma coisa. Em alguma vez o ministro Palocci solicitou dinheiro ao senhor para qualquer fim? Não, senhor. Jamais? Nunca. Alguma vez ele tratou de contribuição financeira do senhor ou da empresa que o senhor representava para Não, algum senhor. fim? Não, senhor. Eu gostaria de fazer umas perguntas ao senhor sobre esse documento. Perfeito. Mas como eu não conheço o documento, como não tenho conhecimento do que se trata esse e-mail, eu não vou poder fazer essas perguntas e vou questionar isso mais adiante. Mas eu tenho uma curiosidade. Para mim não ficou muito claro a data em que o senhor conheceu exatamente o ex-ministro Antônio Palocci. Perfeito. O senhor poderia dizer assim, em anos, por exemplo, em 1900 Não, 900 não. Foi depois da saída dele. Eu sou muito ruim de datas, doutor. Eu sou péssimo de datas. Então, às vezes, eu confundo datas. E para isso, eu preciso, para eu me certificar de datas efetivamente, eu preciso consultar alguma fonte. Eu não pude, infelizmente, consultar a minha agenda e os meus e-mails da Petrobras, porque eu não tenho mais acesso a eles. Mas foi na época em que eu estava na Petrobras. A referência que eu tenho foi a saída do ministro Palocci do Ministério da Fazenda. Isso ocorreu em 2006, final de 2006. Certamente foi posterior a isso e certamente foi anterior à minha saída da gerência de tesouraria da Petrobras, que ocorreu em 2008. Então foi certamente entre 2006 e 2008. A data exata, o ano exato, doutor, infelizmente eu vou ficar devendo essa resposta, mas vou ter que consultar melhor as minhas referências, que existem ainda. O senhor pode nos esclarecer se o ministro Palocci teve qualquer tipo de interferência na sua condução à presidência, diretoria da Sete Brasil? Que seja do meu conhecimento, não. E eu gostaria de explicitar isso, se o senhor me permitir. Quando eu... a primeira notícia da minha indicação para presidente da Sete Brasil... Não, o senhor já fez o histórico. Sim, a pergunta é muito objetiva. Então, Pode bom, ok. responder de maneira Objetivamente. mais curta, Perfeito. porque o senhor já respondeu isso. Perfeito. Né? Mas Então, por o senhor que respondeu que ele não teve influência. por dos que seus que, conhecimentos. por que eu digo isso, doutor? Não, mas é Tá, ok. suficiente, né? Não é, doutor? Tá bom. Tá bem. Perfeito. Tá Desculpa, bem, às vezes eu sou respondido. prolixo, desculpa. Outra coisa, o senhor não mencionou esta figura, Júlio Camargo, nos seus depoimentos anteriores, salvo engano. Não engano seu, eu já comentei sim. Mas não nestas circunstâncias. Quais circunstâncias? Que o senhor conversou, solicitava a Júlio Camargo Sim, que ouvisse a sim. opinião e que Está trouxesse incluído na minha o declaração. feedback. Está incluído na minha declaração. E por que o senhor, depois dos primeiros contatos com o ex-ministro Antônio Palocci, e o senhor ficou, então, conhecido dele, não é? Por que o senhor não se dirigia a ele diretamente e se valia da intermediação de Ele Júlio nunca Camargo? me deu espaço para isso e eu respeitei isso. Ele é uma figura notória, com muito mais senioridade do que eu, e ele não me dando espaço, não ia ser eu que ia abrir esse Ele espaço. não lhe deu essa intimidade? Não me deu essa intimidade para procurá-lo diretamente. Muito obrigado, senhor. Outros defensores têm alegações?
Tem alguma questão? Perfeito. Sendo bem objetivo, gostaria só que o senhor detalhasse, sendo uma abordagem bem específica, a respeito do convite da Petrobras para a presidência da Sete Brasil. O senhor já abordou isso de forma genérica, mas eu queria só que fosse bem específico, dizendo como foi dada essa missão e naquele momento que a missão é dada, se era considerada uma missão muito difícil, quase que impossível de operacionalizar, e qual era o requisito estabelecido pela Petrobras para a criação da Sete Brasil, e fazendo daí um desdobramento lógico do porquê do convite para a presidência. Tá. A Sete Brasil, como eu já expliquei aqui, ou como eu já mencionei, ela guardava conceitos absolutamente novos no mercado, que mexia muito complexos e novos, novidade total no mercado. Uma novidade num mercado altamente de risco, como o mercado de perfuração de poços, é vista pelo mercado como uma coisa impossível de ser implementada. Então, para que essa novidade fosse possível de ser desenvolvida, ela teria que ser bem recebida por todos os agentes econômicos que atuavam nesse mercado. Isso não só o mercado de sonda, de qualquer novidade que você leva para o mercado. Então, por isso que os conceitos de criação da Sete Brasil, idealizados e desenvolvidos na época que eu estava na Petrobras, sempre buscaram uma discussão ampla de todos os detalhes com esses agentes econômicos que atuavam no mercado. Então, era uma atividade extremamente complexa, nova, e que exigia um grau de conhecimento dessa estrutura absolutamente grande. A pessoa que tinha, na época, o maior grau de conhecimento desse conhecimento que eu mencionei era eu. Então, eu não pleiteei o cargo, meu desejo era continuar ainda na Petrobras, onde eu tinha esperança de um dia subir na carreira dentro da Petrobras. Não era meu desejo, mas eu fui chamado pelo meu chefe direto, Pedro Bonesi, e o diretor financeiro, Omir Barbassa, com essa missão de desenvolver a Sete Brasil, de atuar no sentido de equacionar todas as questões com todos esses agentes econômicos que eu mencionei, com os acionistas. Os acionistas, os próprios acionistas da Sete Brasil, doutor Gustavo, eles não tinham alinhamento. Você tinha ali acionistas com perfis absolutamente díspares. Um fundo de pensão, com um private equity, com bancos de investimento, com investidor pessoa física. Então, até nos acionistas da Sete Brasil, existia uma complexidade, uma dificuldade muito grande de êxito. Então, quando eu fui convidado pelo Barbassa e pelo Bonésio, foi no sentido de talvez você seja a melhor pessoa, ou talvez até a única pessoa que possa assumir essa missão e dar desenvolvimento a ela. Então, por isso que eu entendo que eu fui escolhido. E aí surgiu aquelas dúvidas todas que eu mencionei, eu conversei dentro da minha família, eu conversei com amigos, pedi a opinião do ex-ministro Palocci. E por que eu acho que ele não teve envolvimento? Porque a resposta que eu recebi do Júlio Camargo, a minha pergunta, foi que ele se mostrou surpreso com aquele convite, mas altamente empolgado, porque ele entendia que eu poderia desempenhar na Sete Brasil um trabalho muito, muito, muito positivo. Perfeito. Tem um segundo ponto que não foi muito bem detalhado no seu já extenso depoimento, que se refere à sua saída. Quando que o senhor percebeu que o cargo da presidência estava em risco e quais as providências pelo senhor adotadas? 2013, começou a circular um boato no mercado e dentro dos corredores da Petrobras que a nova direção da Petrobras não estava satisfeita com a minha atuação como presidente da Sete Brasil. O meu mandato se encerraria, um mandato de 3 anos se encerraria em abril de 2014, ou seja, no ano seguinte, e eu, no primeiro momento, eu não acreditei nesse boato, eu achei que era simplesmente boato, era história, e depois, conversando com diferentes pessoas de influência dentro da Petrobras, eu percebi que aquilo estava ganhando de fato vulto. Então eu comecei a me movimentar, eu não tenho conhecimento político, eu não tenho padrinhamento político, mas eu fui buscar alguém que poderia me ajudar a permanecer na Sete. Fui no João Vacari, como eu já mencionei, fui em alguns acionistas da Sete Brasil que eu entendia que gostavam da minha gestão, cito BTG,
cito FUNCEF, cito Aldo Flores, cito EIG. Todos esses acionistas gostavam muito, demonstravam claramente que gostavam da minha gestão. Então fui neles para tentar convencê-los, para que eles fizessem um movimento no sentido de me manter dentro da Sete Brasil como presidente, mas isso acabou não acontecendo porque a Petrobras ela tinha o poder de indicar. Então, terminado o mandato, independente da vontade dos outros acionistas, a Petrobras indicou o novo nome. Perfeito, mas especificamente no apoio político, como que se deu o contato com o Vacari, o que foi solicitado e como o senhor recebeu o retorno do Vacari a respeito da sua permanência ou não? Perfeito. Em 2013 ainda, eu conversei com ele, tivemos, a partir dali, algumas reuniões, onde ele me perguntava como é que estava, se tinha melhorado a relação com a Petrobras, e não tinha, e ele prometia que ia resolver. E quando o assunto ficou para ser resolvido, ou seja, em abril eu ia sair, já chegando perto de abril de 2014, eu conversei com ele e falei, ô Vacari, é agora ou nunca, porque o assunto vai ser decidido. Ele falou que ia tratar o assunto em Brasília, ele me reportou que conversou com o Rui Falcão e que o Rui Falcão iria conversar com a presidente Dilma, pedindo apoio a ela para que me mantivesse no cargo. No dia em que o novo presidente da Sete Brasil foi escolhido, foi votado na Assembleia de Acionistas, a minha substituição pelo novo presidente, o João Vacari me chamou para uma conversa, e nessa conversa ele disse, Ferraz, eu tenho uma boa notícia para te dar. E eu falei, qual é a notícia? Você vai... É uma oferta de emprego? Porque eu estou desempregado. Ele se mostrou surpreso, dizendo que ele havia conversado com o Rui Falcão e que o feedback que ele recebeu do Rui Falcão é que os apoios políticos haviam sido acertados e que já havia sido acertada a minha permanência na Sete Brasil, o que acabou não acontecendo. Então, ou o João Vacari mentiu, ou isso tudo foi história da carochinha, mas os fatos foram eles. Uma última pergunta. Com relação ao termo padrinho, empregado do senhor Antônio Palocci, esse era um termo que o senhor utilizava usualmente num ambiente formal ou foi um termo usado estritamente num ambiente vinculado a uma amizade pessoal, realmente com uma característica de brincadeira e um termo que o senhor somente utilizaria nessas condições? Foi da segunda forma. Eu tinha uma relação de amizade, como eu falei, com o Luiz Reis. Eu reportei para ele essa conversa que eu tive com o Palocci já algum tempo antes, reportei para ele o feedback que o Júlio Camargo me trouxe, e o Luiz Reis ficou empolgado, falou, poxa, então agora a sua carreira na Petrobras vai tomar vulto, porque o Palocci certamente vai poder te ajudar. Então a gente passou a conversar entre nós como o padrinho, então era um apelido que a gente deu, de brincadeira, mas um apelido que a gente deu ao ministro Palocci, ao ex-ministro Palocci, como padrinho. Então, não era de fato um padrinho, era uma brincadeira em cima de uma possível ajuda que ele ia me dar no desenvolvimento da carreira na Petrobras, o que acabou não acontecendo, como eu relatei aqui. O senhor alguma vez se utilizou desse termo padrinho junto à diretoria da Petrobras ou num outro ambiente com o sentido de obter algum benefício, alguma vantagem? Não. Sem mais perguntas. Certo. Então, ninguém mais tem perguntas? Então, declaro encerrado o depoimento do senhor João Carlos Medeiros Ferraz.